Hoje vou falar para vocês um pouco sobre a correlação entre órgãos e o emocional, a parte emocional. O que está ligado a essas dores físicas e as dores emocionais. Como que nós percebemos que o problema ele está mais ligado à parte emocional do que à parte física? Você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo você já passou por isso, que quando nós temos alguns problemas de saúde, muitas vezes nós nos automedicamos e algumas vezes vamos fazer exames para saber o que está acontecendo. Em algumas dessas vezes, os exames estão 100%, eles não nos dizem que há um problema naquele órgão ou em outro órgão. Então eu tenho dores, eu sinto incômodo, mas eu faço os exames que eu preciso fazer e nesses exames não dá nada. Então, quem que ainda não passou por isso? Se você já passou por isso, então agora você vai entender que o nosso organismo ele absorve tudo aquilo que nós estamos pensando, que nós temos na cabeça alguns problemas e a gente fica remoendo, e isso causa um estresse emocional. Então, dependendo desse conflito de pensamento ou de ações inadequadas, ações que a gente não conseguimos concluir, o nosso órgão, o nosso corpo, ele reflete e ele causa um conflito, gerando assim um incômodo e depois uma dor. Vamos citar a parte mais afetada. Vamos dizer que seja estômago. O estômago, ele é uma parte ácida do nosso corpo. Ele é uma parte que ele é um órgão que armazena o ácido clorídrico, que dilui a nossa alimentação. Ele faz a diluição dos nossos alimentos e depois ele manda para frente para que o nosso organismo faça absorção. Então, muitas vezes eu fico nervoso por algo que aconteceu, eu não consigo diluir esse fato, eu não consigo dissolver esse fato. Ele fica ali, como se tivesse entalado. Já passou por isso? Então, às vezes eu quero falar alguma coisa, eu não consigo falar. Então eu acabo engolindo, como se eu estivesse engolindo um sapo. Então, muitas vezes acontecendo isso se repetindo várias vezes, eu vou sentir o meu estômago pesado, como se eu estivesse com o meu estômago cheio. Eu vou sentir também um nó na minha garganta. Toda vez que eu tocar num assunto ou que eu passar por isso de novo, o meu estômago vai doer. Eu vou ficar nervoso, eu vou ficar ansioso. O meu estômago, ele vai ter uma reação química e o meu organismo vai sentir isso. E não só o estômago, porque há uma cadeia, há um ciclo. Se o meu estômago está com problema, ele vai atacar outros órgãos. A minha cabeça vai doer muito. Aí começa um ciclo vicioso. Eu vou tomar medicação para o estômago, vai doer a cabeça. Eu vou tomar medicação para a cabeça, para dor de cabeça, vai atacar o estômago e é um ciclo. Esse medicamento, conforme for a sua composição, ele vai me dar insônia, eu não vou conseguir dormir. Ele vai me dar alguns transtornos durante o dia, eu vou ficar mais cansado. Talvez eu vou ficar mais ansioso. Eu vou querer tomar alguma medicação para descansar. Eu vou querer tomar uma medicação para me
relaxar, talvez até para dormir. Então essa medicação para dormir, ela vai me apagar. Ela vai me apagar, só que eu não vou descansar, entendeu? Eu ainda vou estar naquele processo de aceleração interna. Eu vou tomar a medicação, eu vou apagar, mas eu não vou conseguir descansar como deveria. Então, a parte emocional do órgão dependendo do conflito, determinado órgão vai sentir esse conflito e essa dor. Então nós fazemos exames e às vezes não dá nada nos exames. Então nós precisamos, nesse momento, buscar uma ajuda, uma terapia, para que nós possamos descobrir qual é a causa dessas dores, que está ligada à parte emocional. Qual é o conflito que eu não estou conseguindo resolver? Qual é o conflito que está gerando esse estresse, está gerando essa ansiedade? Qual é o conflito que está me dando insônia? Qual é o comportamento que eu estou tendo que eu não consiga resolver esses problemas? Então, a reflexologia, ela trabalha com a parte de análise do comportamento da pessoa. Olhando para os pés, nós podemos descobrir quais são os comportamentos mais frequentes dessas pessoas e quais são os órgãos que podem dar algum tipo de conflito devido a esses comportamentos. Então a reflexologia podal, aliada com a linguagem dos pés, a linguagem dos pés está ligada a... Foi feito um livro sobre isso. O escritor é o Henri Somoge, é um holandês que fez algumas pesquisas e trouxe para o mundo essas análises comportamentais. Então ele fez um trabalho, ele fez um estudo e depois ele lançou esse livro onde facilita muito para quem tem essa técnica de linguagem dos pés. Dá para saber o comportamento das pessoas através dos pés. Como que se comportam essas pessoas olhando para os pés. São determinados modelos ou tipos de pés e essas pessoas têm os mesmos comportamentos. Então, pessoas que têm o hálux maior, pessoas que têm os dedos compridos, curtos. Então, isso nos dizem muitas coisas quando estamos fazendo o tratamento dessas pessoas no consultório, trabalhando com a reflexologia podal. Então, esse trabalho de linguagem dos pés, ele não tem nada a ver com a reflexologia, mas ele auxilia no tratamento dentro do consultório. Ele nos dá alguns esclarecimentos que proporcionam ajuda para o cliente, sabendo já quais são os comportamentos mais utilizados por aquelas pessoas. Então a gente trabalha na parte emocional, para que ela consiga enxergar esses padrões de comportamento e ela consiga enxergar alguma mudança nesses comportamentos. E se ela conseguir enxergar isso, porque o nosso papel não é de mudança do cliente. Ele tem que aceitar fazer essa mudança. Eu não mudo ninguém. O terapeuta não muda ninguém. A mudança tem que acontecer naturalmente, se a pessoa aceitar que ela está num padrão errôneo, num padrão de dores. Então, aí sim há uma mudança. Há uma mudança de comportamento e de como ela vai enxergar o mundo de uma maneira diferente. Se ela aceitar, é claro. Se para ela esses comportamentos são
são bons para ela, mesmo com dores. Ela está numa zona de conforto, ela não consegue se ver de uma maneira diferente. Então ela passa por um tratamento físico e com o tempo ela vai se abrindo para essa parte emocional. E aí a gente trabalha de uma maneira diferente. Então, cada órgão ele se manifesta de alguma maneira. Ele tem algum conflito diferente. Então, a enxaqueca ele está ligado a alguns conflitos de pessoas que ela pensa demais em determinadas atitudes, em determinadas coisas que elas querem fazer, e às vezes por não conseguir fazer, porque é um excesso de coisa para fazer, ela tem um excesso de bagagem durante o dia, e fisiologicamente falando, ela não consegue concluir essas tarefas. Então ela tem um pouco de detalhismo, e essa forma de concluir, deixa eu falar para vocês o seguinte: ela quer estar no controle. Esses detalhes tem que estar tudo bem feito. Ela não consegue passar por um lugar se por exemplo, o bico do tapete, a pontinha do tapete estiver dobrada, ela não consegue passar por ali sem ir lá e arrumar aquele tapete. Se ela passar, parece que dá uma coisa ruim nela, ela precisa voltar. Isso incomoda demais. Então, esse é um padrão de comportamento de pessoas que têm dores no corpo, dores nas articulações, dores nos músculos. Então, está ligada à fibromialgia. Pessoas que são perfeccionistas, detalhistas. As pessoas, muitas vezes, ela está no controle de coisas ao redor. Ela quer estar no controle de coisas que estão ao redor dela. Só que ela não se preocupa com ela. Ela não se preocupa com a saúde dela. Então o que acontece? Ela fica uma pessoa rígida. Ela está rígida. Então dói as articulações e dói a musculatura. Fibromialgia. Algia em fibras, em músculos e articulações. Então, pessoas assim está ligada com mais com o pé egípcio. O que significa isso? O hálux, o dedão do pé, ele é maior que todos os outros dedos. É como se fosse assim, ó. Tá? O dedão é maior, os outros dedos descem em escadinha. Pessoas com esse comportamento são pessoas rápidas, querem tudo para ontem. Então é um padrão de personalidade que nós trabalhamos nas linguagens dos pés, nós trabalhamos na personalidade dos pés. Com esse padrão, nós analisamos como ajudar essas pessoas quando elas buscam ajuda. Ok? Se esse vídeo foi interessante para você, eu peço para você compartilhar com alguém. Peço que você se inscreva no canal, curte e comentem. Traga para nós algumas dúvidas que você tem sobre os pés, sobre reflexologia, que nós vamos responder para vocês as dúvidas, ok? Grande abraço e até mais.